Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Desde já quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você e toda a sua família para participarem conosco dos nossos cultos aos domingos. Todo domingo às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Aos domingos nós temos conversado, temos refletido sobre o tema frutificação. Então venha participar conosco dessa série de mensagens que acontece todo domingo. Será um prazer, uma alegria receber você e toda a sua família aqui conosco. Quem sabe a Sexta Igreja pode ser também a sua igreja e a sua família da fé. Nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa série, a série Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. E eu convido você a ler comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19, apenas esses dois versículos do capítulo 2, dando assim sequência à nossa série de estudos. Nos diz assim a palavra do Senhor: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Nós temos visto aqui nesta primeira carta do apóstolo Pedro algumas responsabilidades que nós temos como povo de Deus, como discípulos de Jesus. E nós já vimos que nós temos responsabilidades nos nossos relacionamentos. Nós devemos respeitar aquelas pessoas que convivem conosco. O discípulo de Jesus, ele precisa ter respeito para com todos, sejam autoridades que estão sobre ele, sejam a sua liderança religiosa, eclesiástica, seja também o seu patrão, o seu chefe. E o apóstolo Pedro aqui, ele fala a respeito de questões cotidianas da vida de um discípulo de Jesus que nós precisamos prestar muito atenção para que nós tenhamos então bons relacionamentos e, acima de tudo, possamos obedecer à palavra de Deus. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai falar que nós devemos ter respeito para com as instituições humanas. Nós devemos respeitar toda a autoridade instituída por Deus para nos governar, para conduzir a nossa vida. Devemos também ter respeito com os senhores, os empregadores, os chefes, os nossos líderes. O discípulo de Jesus, ele não pode viver de qualquer jeito, ele não pode ter qualquer tipo de relacionamento. Ele precisa caminhar em perseverança com Deus. Ele deve também ter respeito na sua relação de marido e mulher. E ele também tem que ter respeito entre os seus irmãos, o seu próximo, o seu semelhante. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai falar sobre a nossa necessidade de termos uma postura correta nesse mundo no qual nós vivemos. Nós não podemos viver uma vida aleatória, nós precisamos viver a vida que Deus tem para nós. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos viver os princípios de Deus, os princípios das Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 16, o próprio Jesus nos disse: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para que os gentios possam glorificar a Deus, nós precisamos ter uma boa postura. Nós precisamos ter um bom testemunho. Nós precisamos viver corretamente, conforme a vontade de Deus. Você pode ser um instrumento do Senhor para alcançar pessoas, homens e mulheres, que não conhecem a Deus e, quem sabe, quando olharem para a sua vida, para o seu testemunho, elas vão glorificar a Deus. O testemunho do crente deve ser diante de algumas esferas, como, por exemplo, a esfera política, profissional, familiar e eclesiástica.
Em todas as áreas da nossa vida, precisamos dar bom testemunho. Durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação, nós devemos estar conscientes de que nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos servir a Deus com alegria e até mesmo em cada um dos nossos relacionamentos. Assim, quando você se relaciona com alguém, você está dizendo algo, você está traduzindo algo para Deus. Quando você obedece à palavra do Senhor e trata o seu próximo com respeito, quando você valoriza as lideranças, as instituições que Deus levantou em seu favor, você está agradando ao Senhor. No verso 18, a palavra do Senhor nos diz: servos, sede submissos com todo tremor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra servos aqui significa escravos, domésticos, aqueles que têm o seu trabalho, aqueles que servem o Senhor. E a igreja daquela época, para a qual Pedro está escrevendo, era composta de inúmeros servos, pessoas simples que tinham seus patrões e elas precisavam exercer uma profissão ali e ser digna no seu trabalho, na sua vocação. E Pedro está escrevendo para servos. A igreja primitiva era composta por muito mais pessoas simples, humildes, pobres, do que pessoas endinheiradas, pessoas ricas. E o apóstolo Pedro aqui, ele então está escrevendo agora para os servos. A escravidão era uma realidade muito comum naqueles dias. E o apóstolo Pedro vai dizer: servos, sede submissos. Esse é o convite do apóstolo Pedro aqui para aqueles homens, para aquelas mulheres, serem submissos com todo temor ao vosso Senhor. O versículo 18, ele está ligado ao versículo 17, tratai todos com honra, amais os irmãos, temei a Deus e honrar o rei. E Pedro aqui, ele diz que nós devemos então tratar todas as pessoas com honra. Os servos devem tratar os seus patrões com honra, devem honrá-los. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E como deve ser essa submissão? Com todo temor, com reverência, com respeito, com dedicação. E não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pedro recomenda aos escravos que fossem submissos aos seus senhores, independente de serem bons ou ruins. Pedro aqui ele não estipula uma regra. Pedro aqui não coloca uma exceção. Ele diz: você que é servo, você que serve um patrão e que é discípulo de Jesus, você deve então se submeter ao seu Senhor, mesmo que ele seja perverso, mesmo que ele seja ruim. Perverso aqui significa alguém que está curvado, dobrado ou torto. É sobre isso que Pedro está ensinando aqui. Pedro está tratando de um assunto que o apóstolo Paulo também tratou em suas cartas. Efésios 6,5, Paulo diz: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O convite de Paulo lá em Efésios é para os escravos, para os servos obedecerem os seus senhores, assim como eles obedecem a Cristo. Em Colossenses 3,22 ele também diz: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que temem a Deus, vão obedecer aos seus senhores, vão respeitar a sua liderança, vão se portar corretamente conforme a palavra de Deus ensina. 1 Timóteo 6,1, Paulo também diz: todos que estão debaixo do jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados.
Olha só, para que o nome de Deus não seja blasfemado, o servo precisa tratar o seu patrão com temor, com reverência. Ele não pode se rebelar, ele não pode se levantar contra o seu senhor. Tito, capítulo 2, 9 e 10, o apóstolo Paulo também diz: ensine os escravos a se submeterem tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. A Bíblia está repleta de ensinos de como que deve ser o comportamento de um funcionário em relação ao seu chefe, de um servo em relação ao seu senhor. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos dar o nosso melhor. Você que trabalha numa empresa, você que tem um patrão, um chefe, você precisa ser o melhor funcionário ali na sua empresa. Você precisa ser uma boa funcionária, você precisa ser a melhor pessoa onde você está, para que o nome do Senhor seja honrado. Você não pode ser alguém respondão, você não pode ser alguém que queira ver o seu patrão, o seu chefe se dando mal. Você precisa se portar corretamente, conforme a palavra de Deus ensina. Que em nome de Jesus, que a sua vida continue sendo para a glória do Senhor. Que os gentios possam crer em Deus através do seu testemunho. Que onde você está, seja na sua empresa de trabalho, seja no lar, exercendo uma função, que você faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Que em nome de Jesus, que a nossa vida seja de fato uma expressão da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus continue a usar a sua vida, a minha vida, e que nós continuemos a sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor quer fazer na vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série de estudos Esperança Viva. Vamos orar encerrando esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida, te demos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho, pela vocação, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Ensina-nos, ó Deus, a sermos bons servos, que o nosso coração esteja sempre pronto para servir as pessoas e principalmente servir a nossa liderança, aquelas pessoas que o Senhor colocou, ó Deus, para nos conduzir, para nos orientar, para ser, ó Deus, quem sabe, os nossos patrões, chefes, líderes. Que em nome de Jesus, que nós sejamos bênção na vida dessas pessoas em todo o tempo. Continue fortalecendo a tua igreja. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos aí um bom restante de semana. Que a graça de Deus continue alcançando você e toda a sua família. Um forte abraço e até logo.